Olá, vamos falar hoje do diálogo de Platão chamado Protágoras. E nessa primeira parte do vídeo da aula, vamos falar da virtude pode ser ensinada. E nesse diálogo, tu vai falar de sofistas, educação e cuidado com a alma. A alma, né, psicologia, psique, em grego, psique, é alma. Então, se você não é religioso nem nada, pensa assim, quando fala de alma, está falando da psique de uma pessoa. Qual é o contexto desse diálogo? O diálogo é entre, basicamente, Sócrates, desculpa, e Protágoras. Aparece durante o diálogo outros sofistas que estão ali na casa de um deles. Então, vai ter uma hora que aparece vários sofistas. Mas, basicamente, quem fala nesse diálogo é Sócrates e Protágoras. Atenas como centro cultural. Então, nesse diálogo, você vai entender um pouquinho como funcionava a sociedade grega e a cidade de Atenas naquela época. Como os sofistas eram pessoas renomadas da sociedade grega, eles eram influenciadores naquele mundo, eles eram muito ricos também, e estavam envolvidos com famílias ricas, porque as famílias ricas o pagavam muito bem. A questão central do diálogo é: a virtude é ensinável? Vamos ver aqui na nossa aula que durante esse diálogo, para o Sócrates, ela não é ensinável e para o Protágoras, ela é sim ensinável. Tudo bem, eu já adiantei um pouco. Quem são os sofistas? Quem eram os sofistas? Mestres da palavra e da argumentação. Eu já conversei um pouquinho com vocês num outro diálogo, que é o diálogo o Titito, que é sobre a teoria do conhecimento, e o diálogo chamado O Sofista, sobre o movimento sofista. Já conversamos bastante, posso fazer mais vídeos sobre eles, porque o Platão não gostava tanto deles, mas eles tinham muita importância na sociedade grega e não eram de todo mal, mesmo que o Platão não gostasse deles. Então, os sofistas eles faziam a formação política e cívica do povo grego, tinha uma importância muito grande social na Grécia. Pensa que hoje em dia os artistas, os influenciadores são muito importantes para a gente. Naquela época eram sofistas, a opinião deles valia muito. A crítica socrática para o movimento sofista era risco para a alma, risco para a psique, porque eles, para o Sócrates, defendiam qualquer coisa por dinheiro. Não é uma visão certa sobre eles, mas dependendo do que eles defendem, pode ser um perigo para a alma, para a psique de quem escuta aquilo. Qual é a tese de Protágoras? Para ele, a virtude é sim ensinável, praticável. Você pode aprender virtude com um sofista. A virtude da coragem, da justiça, da temperança, as virtudes são sim ensináveis para o Protágoras. Justiça como condição da vida humana. Ele fala isso durante o diálogo, que uma vida humana precisa de justiça, e justiça não é vingança, é diferente. E se você não tem justiça numa vida humana, você não tem uma sociedade, que para uma sociedade existir e ficar funcional, ela precisa de justiça. Sem justiça, o homem vira um animal irracional. Com a justiça, com a virtude da justiça, o homem consegue decidir fazer ou não fazer. Porque ele fala isso durante o diálogo. A justiça não é vingança também. Né? Você às vezes tem que ser justo com alguém, nem sempre a justiça ali, quando você aplica, você vai estar sendo bonzinho com aquela pessoa. Então, se uma pessoa fez algo errado para a sociedade, ela tem sim que ser punida. Porque senão outras pessoas vão ver que aquela pessoa que fez algo errado não foi punida, e aí a sociedade vai começar a ficar disfuncional. O ser humano aprende, a alma humana aprende através de sim, de prática, né? Por isso que a virtude é uma prática para o Protágoras. O mito de Prometeu e Hermes. Técnicas são diferentes de virtudes. O Hermes, que é um dos sofistas também, distribui pudor, justiça e virtude como um dom universal e não elitista. Tudo bom? Aí eu adiantei um pouquinho para vocês a questão da educação, punição, responsabilidade. Acho isso muito importante, esse ponto, porque hoje em dia nós estamos vivendo uma dificuldade de entender a punição, a gente não quer punir, mas a punição, ela é sim educável, assim, ela é pedagógica, né, essa palavra que a gente usa. Punir não é vingança, punir é educar. Eu sei que para muitos de nós a palavra punir pode soar estranha, mas ela é sim importante. A justiça como forma de caridade social, como eu já adiantei.
e a virtude como prática possível. Então, se você faz um comportamento ruim, você tem que sim ser punível para a questão da caridade social ali e para o bem-estar da sociedade. Unidade inicial das virtudes. A justiça, como já falamos bastante, a questão do autocontrole, olha que interessante também. Na sociedade grega, a filosofia não era uma filosofia acadêmica, principalmente ali na questão dos, como que é, em Atenas até que era bastante acadêmico ainda, mas não era como é acadêmico como nós vemos hoje em dia, de livros e tudo mais, era muito mais oralidade, entendeu? Era passada ali nas conversas da sociedade, como está ali na conversa dos sofistas e tudo mais. Então ela não era ali ensinável. Ela não era feita, ela era ensinável, ela não era feita durante as aulas, como nós vemos, através dos livros e tudo mais. E na cidade de Esparta, a filosofia era até ensinada para as mulheres. Vamos falar disso depois, né? Então, a questão do autocontrole, sim, era ensinado em filosofia. Uma pessoa virtuosa, uma pessoa que sabe de filosofia, ela exerce o autocontrole. Isso é uma virtude muito importante, porque ela evita, muitas vezes, de você cometer uma injustiça, causar um mal-estar social, você ter esse autocontrole sobre você. Uma devoção, as virtudes se relacionam entre si. Uma alma virtuosa, uma psique virtuosa, ela tem mais de uma virtude desenvolvida nela. Às vezes, alguma virtude está maior do que outra, porque ela vai desenvolvendo mais uma virtude do que outra. Mas uma alma virtuosa, uma pessoa virtuosa, ela não é assim, ela tem uma virtude de algo e a outra ela não tem. É meio difícil. Porque todas exigem uma alma ordenada daquela pessoa. Qual é a conclusão dessa primeira parte aqui da aula? Que a virtude como potência dada por Deus. Tá? Então, Deus te dá essa virtude que você pode vir a desenvolver. Para Protágoras, você pode alguém te ensinar a desenvolver. Você pode conhecer bons professores, e quando eu falo professores, eu estou falando uma figura assim, de professor de sala de aula, mas pessoas que passam na sua vida, podem ser seus pais, os seus primeiros professores, ou outras pessoas que vão me ensinar ali a desenvolver aquela virtude que está em potência na sua alma. E aí ela vira ato, porque Deus coloca todas as virtudes em potência na alma de todos nós. E nós, através de bons professores, podemos transformar essas virtudes que estão em potência na nossa alma em ato. A gente aprende através de bons exemplos. Veja as crianças sempre estão imitando os adultos que estão em volta delas. Se os primeiros adultos delas são os pais, elas vão imitar o comportamento dos pais e da família próxima, do irmão mais velho. São os professores da escola, elas começam a imitar o comportamento daqueles professores, daqueles colegas da escola, porque os bons exemplos importam. A gente aprende através do exemplo. E se as virtudes são ensinadas, a gente também aprende através da prática, olhando o exemplo do outro. A virtude não é um destino fixo, você pode desenvolver sempre ao longo da vida. Se ela é praticável, você começa com dificuldade e depois você vai aprendendo a ser mais virtuoso, porque você vai praticando ela. Isso aí é muito de acordo com Protágoras. Eu acho também que essa ideia dele é muito boa, porque isso também tira esse destino fatalista da nossa vida. Ah, não, eu não sou assim, eu não vou conseguir desenvolver nunca algo bom. Você às vezes não é bom naquela coisa porque você não está praticando aquilo. No começo vai ser sempre difícil. Eu sempre faço analogia com a musculação. No começo você não consegue pegar muito peso, porque o seu corpo ainda está fraco. E da sua alma. Se a sua alma no começo não está sendo virtuosa, ela vai ter muita dificuldade de ter autocontrole, de ter temperança, de ter todas aquelas virtudes. Mas com o tempo ela vai aprendendo a ser justa, a ser corajosa. No começo é difícil mesmo, porque você tem pouca prática. Qual é a pergunta final dessa primeira aula aqui desse primeiro vídeo? Se a virtude é ensinável, por que continuamos errando? É uma pergunta muito boa. Você pode fazer respondendo nos comentários. Eu tenho algumas ideias, né? Porque se ela é ensinável, continua errando, mas vamos ver no próximo vídeo. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo sobre o diálogo de Platão e Protágoras. É um diálogo muito rico, vale a pena ler, tem muitas coisas boas ali. É um vídeo bem pequeno,
uma primeira parte, que eu sei que às vezes o vídeo longo não atrai, mas quem quiser saber mais desse diálogo, mais do diálogo de Platão e das obras de Platão, de filosofia, é só seguir aqui no canal e se inscrever. Até a próxima!